Nesta aula vamos conhecer um pouco do que foi a evolução desde a década de 40, em que a figura do médico tinha um envolvimento familiar evidente e era um médico de homens, mulheres e crianças. Esta imagem ilustra a presença de um médico em uma casa dos anos 50, possivelmente, fazendo consulta aos membros da família. Cidade de pequeno porte, onde todos se conheciam, e a figura do médico era muito íntima das famílias e conhecia não só os aspectos médicos, mas também os aspectos emocionais e sociais das famílias. Esta imagem de um médico generalista, que na ausência de uma lanterna ou de um dos modernos frontolux, que são luzes que a gente usa na testa como um foco para iluminar durante o exame, né? Os médicos recorriam a esse engenhoso equipamento, sobretudo para avaliar ouvidos e as gargantas, né? Era um espelho côncavo com um orifício central que coincidia com a pupila do médico examinador e que utilizava a luz natural para direcionar o foco de luz para a área a ser examinada. Com os recursos simples disponíveis, os médicos tinham acesso à intimidade dos pacientes para tratamentos, confidências, intervenção psicológica e até religiosa, guardando segredos de família, destacando que somente médicos e padres detêm a prerrogativa do segredo profissional. Nesta linha do tempo que novamente sintetiza a evolução da medicina no Brasil, ultrapassados os momentos das epidemias, saneamentos, a instalação dos primeiros hospitais e a figura do médico profissional liberal, temos a linha demarcatória que coincide com o período do pós-guerra, do pós-segunda guerra, criação dos institutos de assistência e, mais recentemente, as medicinas de grupo e seguro-saúde. Então, evolutivamente, tivemos no Brasil, a partir dos anos 70, as conferências nacionais de saúde, a fusão dos institutos de assistência, criação do INAMPS, vem então a Constituinte de 88, com seu axioma de que saúde é um direito de todos e dever do Estado, a criação do SUDES e posteriormente o SUS, onde se elaborou as tabelas de procedimentos, e a lei de criação do SUS, a Lei 8080, é de 19 de setembro de 1990. Depois tivemos o Consórcio Brasileiro de Acreditação com foco no aperfeiçoamento dos protocolos de assistência. Os Congressos Brasileiros de Administração Hospitalar, a cada ano trazendo inovações que geram uma expectativa sempre muito grande em cada congresso desse, por conta das inovações e, sobretudo, o que vem pela frente, que é a inteligência artificial. E em vigência também os MBAs de gestão ou de gerência de saúde, da COPEAD, da FGV e de outras instituições pelo Brasil afora, aumentando a massa crítica e aumentando as cabeças coroadas de gestores para a área da saúde. Só para reforçar, os pactos da saúde no Brasil, que se tornaram uma forma bastante interessante de perpetuar o ideário do SUS. Então nós temos o Pacto de Gestão, Pacto pela Vida e Pacto em Defesa do SUS, devendo isso ser sempre consolidado, independente das vertentes ideológicas e das mudanças de governo. O SUS é um patrimônio brasileiro, da população brasileira, construído pelos brasileiros e que tem sido até motivo de orgulho para nós e também tem sido copiado por outras nações. Reforçando esses conceitos já colocados, que nos últimos 30 anos
tivemos investimentos vultosos na pesquisa, elevação assustadora do custo de assistência, porque são equipamentos, medicamentos, insumos laboratoriais, técnicas de diagnóstico cada vez mais aperfeiçoadas, a democratização da informação e do acesso a ela, criação dos indicadores gerenciais e seus protocolos, a medicina baseada em evidências, que tem sido um norteador para condutas, tanto na área médica quanto até mesmo na área jurídica, o marketing cada vez mais importante na divulgação dos grandes méritos e dos grandes feitos na medicina e associado à mobilização de tantos países a respeito da política de meio ambiente que está nesse contexto de saúde. A história da humanidade mostrando as diferentes etapas da sociedade primitiva, da sociedade agrícola, da sociedade industrial e, finalmente, a sociedade do conhecimento. E aí, conhecimento de física quântica, biologia molecular, ecologia, o homem em crescimento e transformação contínuas, pensamento com cérebro integrado a sistemas, indivíduo autônomo, sociedade descentralizada, com valores diversificados, posturas em tribos de pensamentos convergentes. Essas são as características e os novos paradigmas do mundo moderno. Já podemos entender a importância do capital intelectual e entender que a força de uma nação está depositada no seu capital intelectual. Poder é igual a informação mais conhecimento. E a velocidade de informação é outra das ferramentas que garantem o avanço e a primazia em determinadas ações em várias áreas, e a área da saúde também recebe essa influência. Fazendo um comparativo entre 1820 e 2020, nós temos aí um gráfico que mostra a ascensão da média da população mundial. Nesse mapa que mostra a média de idade nos continentes, a gente pode ver que o continente onde tem a média de idade mais baixa é da África, e há até uma afirmativa de que por volta de 2100, quase metade das crianças do mundo, na idade entre 0 e 4 anos, estarão vivendo na África. O Japão, a população é a população mais idosa, que tem a média mais alta na Ásia. Agora, um país pequenininho da Europa é o que tem a maior média de idade, Mônaco. O Afeganistão é um país não africano que tem a população mais jovem. E nas Américas, os países mais desenvolvidos têm a maior média de idade, ou seja, longevidade maior. Nesse gráfico é interessante que nós temos hoje aproximadamente 8 bilhões e 110 milhões de pessoas no mundo, e com essa distribuição percentual mostrando que na Ásia a ascensão da população é realmente enorme e muito se deve à expansão do islamismo e entre os muçulmanos, onde a poligamia é permitida e as proles são muito numerosas. Isso talvez seja um fator importante. O Brasil hoje estima-se a população de 212,6 milhões de habitantes. E nesse gráfico a gente mostra que com todas as dificuldades, com todas as discussões, a gente, como país, vem melhorando a nossa taxa de alfabetização. E entre 1940 e 2022, nós hoje temos aproximadamente 93% da população alfabetizada, o que significa realmente uma grande evolução para que esse país desenvolva todo o seu potencial. O conceito da seguridade social, que foi uma evolução
após a Constituinte de 88, é um conjunto de ações do governo e da sociedade que visa garantir direitos fundamentais, como saúde, previdência e assistência social. Ela, portanto, é composta pelos três pilares: saúde, que assegura acesso a serviços médicos indistintamente. Contribuinte ou não contribuinte tem direito à assistência médica. Previdência, que oferece proteção financeira em caso de aposentadoria ou invalidez. E assistência social, que apoia indivíduos em situação de vulnerabilidade. A Seguridade Social é um direito garantido pela Constituição brasileira e busca promover a dignidade humana e a justiça social. Em cada esfera de governo existe um fundo de saúde, que é o gestor financeiro dos recursos. Na esfera federal, o Ministério da Saúde administra os recursos através do Fundo Nacional de Saúde. Na esfera estadual, os fundos estaduais de saúde gerenciam os recursos através das secretarias estaduais de saúde. E na esfera municipal, os fundos municipais de saúde são os gestores financeiros através das secretarias municipais de saúde. O financiamento, portanto, ele está regulamentado pela Lei 141 de 2012, e as transferências dos recursos federais para a saúde são feitas através de blocos de financiamento. Com a publicação da Portaria 3.992, de 27 de dezembro de 2017, a transferência de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os estados e municípios e o Distrito Federal são organizados em dois blocos: o bloco de custeio das ações e serviços públicos de saúde e blocos de investimento e redes de serviços públicos de saúde. Sendo que nessa lei complementar de financiamento, a União, ela obrigatoriamente tem que destinar 15% do seu orçamento, no mínimo, com variações de acordo com o PIB, para a saúde. Os estados, no mínimo, 12%, e os municípios, no mínimo, 15% para a saúde. Então, para a gente escalonar os níveis de atenção, nós temos a atenção primária, que inclui atendimento inicial nas unidades básicas de saúde, medicina de família, foco na prevenção, que são os programas de vacinação, e quadros de baixa complexidade. O nível de atenção secundária, atendimento nas UPAs e emergências, atuação dos médicos especialistas, e geralmente a doença já foi identificada previamente na ação primária, e o paciente está sendo encaminhado no segundo nível de atenção, e vamos caracterizá-la como uma complexidade intermediária. E temos, finalmente, a atenção terciária, onde temos os atendimentos em hospitais de grande porte, cirurgias, transplantes, diálise, inseridos nesse contexto, cirurgias robóticas, ou seja, alta complexidade está na atenção terciária. Ou até mesmo, para alguns, existe a atenção quaternária, que seria aquela de mais complexidade ainda de nível de atenção. Em 1994, através da Estratégia da Saúde da Família, criou-se o Programa Saúde da Família, para estabelecer uma orientação nacional aos serviços de saúde, remodelando o atendimento clínico e promovendo práticas saudáveis da comunidade. E nessa ocasião eu pude testemunhar a instalação do Programa de Saúde da Família no Hospital Federal dos Servidores do Estado, e que teve como polo de assistência o Morro da Providência, que é bem próximo do hospital. E realmente foi um trabalho magnífico, com sucesso muito grande. A integração da comunidade com o hospital permitiu realmente grandes progressos na assistência àquela comunidade. Nesta apresentação aqui a gente vê o que são as diretrizes do Programa de Saúde da Família. O que se questiona ainda
embora isso esteja avançando, a qualificação dos profissionais é cada dia mais acentuada, a integração com a comunidade tem permitido realmente grandes progressos na atenção básica. Agora, eu acho que a questão talvez pudesse ser modificada porque o trabalhador tradicional que sai de casa às 5 da manhã para trabalhar e só chega em casa às 20 horas nos dias úteis, ele não vai poder ir ao ambulatório do Programa de Saúde da Família ou da UBS próximo do seu domicílio, porque o horário deveria ser estendido para permitir que o trabalhador consiga fazer os seus exames, as suas avaliações em tempo adequado, sem criar aquele transtorno sempre que a declaração de comparecimento chega atrasada no trabalho e já cria problema. A outra seria que haveria extensão do funcionamento para os sábados, por exemplo, onde o trabalhador comum pudesse buscar o seu atendimento, as mulheres trabalhadoras poderiam fazer seus preventivos sem interferir na sua vida funcional. Essa é uma ponderação que se faz a este programa. Ademais, a fixação dos profissionais com regime de exclusividade, 40 horas, tem sido um problema porque isola o profissional de outros contatos necessários para os aperfeiçoamentos, porque ele não tem tempo, o foco é sempre da assistência e o profissional não tem tempo para se aperfeiçoar. Ele fica meio que engessado naquele horário e especialmente os médicos que estão sempre buscando novas informações e tudo, enfermeiros, precisam ter uma modificação, um ajuste, talvez modificando, fazendo as unidades de saúde da família funcionarem em 2 turnos, permitindo que uma turma trabalhasse com um grupo de pacientes na parte da manhã, começando bem cedo, o outro grupo teria como foco outra quantidade de famílias, mas estendendo os horários até mais tarde, porque aí poderia ter um pouco de ajuste nesse dilema que é como ir a uma unidade de família só nos dias úteis. Feriado não funciona e sábado e domingo também não. Então, essa é uma ponderação. Aí uma descrição bem focada na composição dos membros do Programa de Saúde da Família, com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, equipes de saúde bucal, e essa composição dá realmente uma cobertura bastante interessante para o nível primário de assistência. Esse é o argumento que coloca o profissional da saúde da família em exclusividade. Ele só pode trabalhar em um único programa. Isso realmente é necessário, porque ainda que a gente pudesse fazer esse ajuste como proposto de não 40 horas, por exemplo, 30 horas, 2 turnos de 6 horas, 5 dias por semana e um rodízio no final de semana, no sábado, de 7 ao meio-dia, poderia ser uma alternativa bem interessante a se estudar, ainda que o profissional só possa exercer atividade em um programa de saúde da família. Essa portaria de 2024 já dá uma proporcionalidade interessante para que, por exemplo, um porte populacional, uma cidade com 20 mil habitantes, nós teríamos para cada PSF 2.000 pessoas vinculadas. Entre 20 e 50 mil, teríamos 2.500 pessoas vinculadas. E assim por diante, até que acima de 100 mil, seriam 3.000 pessoas vinculadas a cada programa de saúde da família, o que já dá um norte do quantitativo e da capacidade de atendimento de cada um dos programas. E desde o advento do programa de saúde da família, a cobertura populacional vem crescendo de forma exponencial
E aqui na competência do Cadastro Nacional de Empresas de Saúde de dezembro de 23, nós já tínhamos uma cobertura de 79,73% da população brasileira, o que é um fenômeno realmente espetacular, o Programa de Saúde da Família. E esse gráfico mostrando a população assistida, né? A curva de ascensão é simplesmente fantástica e hoje com 70% nós já estamos aí próximos de 150 milhões de brasileiros assistidos pelo Programa de Saúde da Família. E da mesma forma o número de equipes num crescente também vertiginoso, realmente é um programa exitoso desenvolvido pelo nosso país. E esse também é um diferencial importantíssimo, que são as visitas domiciliares realizadas pelos profissionais do Programa de Saúde da Família. A equipe se desloca em direção aos domicílios dos pacientes com graus variados de invalidez e que são assistidos em seus domicílios, podem ter seus exames efetuados. Realmente é um grande exemplo de ampliação da abrangência da assistência aos pacientes, ainda que com graus variados de invalidez. No que tange à saúde da mulher, aí é um exemplo bastante rápido aí de aumento do número de coletas de material de colpocitologia nos municípios. Isso já está com números muito mais expressivos, isso é só para a gente exemplificar o que foi e o que representou essa estratégia de saúde da família, permitindo que mulheres tenham acesso aos exames preventivos. E ainda dentro das estratégias de saúde, nós temos o programa Brasil Sorridente, o foco da atenção à saúde bucal, o que garante, primeiro, o axioma básico que a saúde começa na boca. Então, isso tem dado, a associação com o Programa de Saúde da Família tem dado uma amplitude enorme, desde a educação nas escolas, da escovação feita pelos agentes de saúde, a importância da ação preventiva, do combate à cárie, e isso tem sido realmente outro programa bastante exitoso e motivo de orgulho para o nosso país, e que os números são sempre grandiosos e sempre em crescente. Ainda no contexto das ações de saúde, nós temos aí a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, com organização da atenção nutricional, promoção da alimentação adequada e saudável, vigilância alimentar e nutricional, gestões das ações de alimentação e nutrição, participação e controle social, qualificação da força de trabalho, pesquisa, inovação e conhecimento em alimentação e nutrição e controle e regulação dos alimentos, além da cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. E existe até o financiamento das ações de alimentação e nutrição, o que garante que o brasileiro tenha acesso a uma condição mínima de alimentação, isso para a segurança alimentar, e, no outro nível, para que a qualidade da alimentação seja a base para uma vida saudável, porque a gente sabe como o brasileiro e o mundo todo está evoluindo para graus variáveis de obesidade. E essa é uma ação preventiva para evitar os males também decorrentes da obesidade. Então são dois extremos: combate à desnutrição, desde a primeira infância ou da própria gestante, e combate à obesidade no outro extremo. E isso está incluído na Política Nacional de Alimentação e Nutrição. E ainda podemos citar o Programa de Saúde da Escola, que trata dessas coisas de identificação de déficit visual, às vezes por dificuldade de aprendizagem, cuidado com a saúde bucal, as atividades físicas orientadas por educadores de saúde, e além das práticas integrativas e complementares em saúde, que são as atividades lúdicas, que são importantes para
crianças e adolescentes com algum grau de dificuldade, com doenças, às vezes, limitantes, e que permite a integração social integral. Outro grande acerto da estratégia de saúde da família é a distribuição de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde da família, o que garante a continuidade do tratamento e atenção, a individualização de dose, não tem desperdício, as doses são individualizadas para o período de necessidade de tratamento e com a renovação das receitas feitas de forma agendada e periódica para que não falte e nem sobre medicamento na prateleira das casas dos pacientes. Realmente é outro trabalho espetacular feito ao nível primário de atenção à saúde. E já podemos identificar os requintes que o próprio SUS, mesmo considerando que a diálise peritoneal, que é uma forma de filtragem do sangue, que utiliza uma membrana na cavidade abdominal, hoje o SUS garante esse tipo de tratamento no domicílio do paciente. Embora isso não esteja no nível de atenção primária, a gente já começa a ver como o SUS tem evoluído para garantir o nível terciário de assistência dentro do domicílio do paciente. Isso realmente é um grande avanço. Atenção ao idoso e garantindo a ele fisioterapia domiciliar para recuperação de limitações, fortalecimento de articulações e músculos, enfim, dando ganho de saúde ao idoso no seu próprio domicílio. Essa seria apenas já mais uma sugestão, porque eu desconheço que exista esse programa de fornecimento desse equipamento, que é o chamado BiPAP nasal. Isso para pessoas que são roncadoras e que têm a chamada apneia do sono, que as pessoas param de respirar durante o sono, roncam, e isso é um problema sério para a saúde de longo prazo, e a gente imagina que, num breve tempo, esses pacientes passarão a ser melhor diagnosticados, porque isso não depende de idade, não depende de peso, muitas vezes é da característica das vias aéreas, e esse aparelho garante um sono reparador e evitar danos maiores à saúde, e pode ser que num futuro breve tenhamos aí o BiPAP nasal disponibilizado para pacientes do SUS. Também podemos imaginar nos pacientes que têm que fazer quimioterapia para doenças variadas, principalmente doenças malignas, que com a implantação de um catéter que fica debaixo da pele, como se fosse uma almofadinha sob a pele, e que basta injetar ali a medicação, é bem possível que, num breve tempo, ou em programas especiais, possamos disponibilizar quimioterapia para pacientes em domicílio. E nessa linha de evolução também podemos imaginar exames de imagem feitos no domicílio do paciente, equipamentos portáteis de raio-x, de ultrassom, que podem facilitar a vida do idoso ou daquela pessoa acamada que realmente tem dificuldade para sair do seu domicílio para a realização de exames de imagem. Esse é um exame uma imagem para ilustrar essa possibilidade. O programa de Melhor em Casa, que eu conheço o exemplo aqui do município de Maricá, é um programa que visa deshospitalizar pacientes, dar continuidade ao tratamento, muitas vezes doentes sequelados que vão exigir uma atenção não tão frequente dentro do hospital, mas também não pode ser com a frequência ambulatorial, então eles precisam de profissionais no domicílio para a execução de tarefas, às vezes, essenciais, e esse programa realmente garante a continuidade do tratamento após internação.
Em expansão, os chamados cuidados paliativos relacionados aos pacientes com doenças malignas, doenças degenerativas, demência, pacientes que não têm mais condição de ter cuidados mínimos, às vezes com estomas, gastrostomia, colostomia, pacientes que precisam de cuidado sempre, de preferência fora de hospital, para evitar eventuais infecções, e os pacientes ficam em seus domicílios recebendo os cuidados paliativos, e isso sempre com a anuência dos familiares, e a tendência disso é expandir, porque a população vem envelhecendo e a incidência dessas doenças incapacitantes também aumenta naturalmente. A Associação Nacional de Cuidados Paliativos está completando 20 anos e os dados da associação é que no Brasil existem cerca de 625 mil pessoas, em média, que precisam de cuidados paliativos, ou seja, atenção em saúde que permite a melhora da qualidade de vida daqueles que enfrentam doenças graves, crônicas ou em finitude. Então, vocês estão percebendo que as ações de saúde têm que ter um foco na prevenção. Que os custos assombrosos da assistência nos hospitais, eles são realmente crescentes, e prevenção, nós estamos indo no caminho certo. Nós temos que reforçar essa estratégia de saúde da família, saúde bucal, saúde nas escolas, mudança de paradigmas na educação, principalmente para o conceito de educação em saúde, porque é preciso mudar hábitos, e isso tudo está no contexto da prevenção. Ou seja, prevenção ainda é o melhor remédio. Portanto, quando nós já tivemos a visão dessa integração de fatos, pessoas e atividades dentro das organizações hospitalares, nós também começamos a entender que mesmo na atenção primária, nos programas de saúde da família, nas UPAs, em todos os programas, nós temos que contar com várias integrações. Comportamento organizacional, pessoas com multi-habilidades, saber entender a mente humana, os seus humores, seus momentos, pensar sempre no custo-benefício, porque a ação preventiva, ela garante realmente uma redução gigantesca de custos, porque o custo é de todos nós, que somos os pagadores de impostos. Então, a ênfase no tratamento primário e secundário, a ampliação dos horários de atendimento nas unidades de saúde da família me parece uma coisa bastante clara e factível, não é uma coisa tão difícil, e nós vamos entender ainda agora mais à frente outros aspectos que vão dar um norte bem interessante sobre a análise dos diferentes níveis de assistência. Um grande abraço a todos.